Enquanto milhões de crianças sonham em ganhar uma bicicleta no Natal, existe um garoto cuja realidade é brincar em mansões de dezenas de milhões, viajar em jatos que valem mais do que bairros inteiros e circular livremente em corredores onde decisões históricas são tomadas. Mas a história não começa apenas no luxo, ela nasce de um encontro improvável entre um dos homens mais poderosos do planeta e uma artista futurista que transformou sua vida em uma performance. O resultado é uma infância que mistura ciência de ponta, arte radical e excentricidades que desafiam qualquer padrão. E o mais intrigante é o impacto disso no futuro. Uma criança que cresce com foguetes de bilhões de dólares como brinquedos pode mudar o rumo da humanidade, ou se perder em uma bolha inalcançável para o resto do mundo. Como essa vida extraordinária foi construída? O que explica um nome tão enigmático e um cotidiano tão distante da realidade comum? Será que esse menino está sendo preparado para liderar o futuro ou para viver isolado dentro da própria riqueza? Para entender, precisamos voltar à história. Para entender o que significa ser filho de Elon Musk, é preciso antes compreender quem é esse homem e como sua trajetória molda a vida de XAA12, apelidado apenas de X. Elon Musk não é apenas um bilionário. Ele é o rosto por trás de algumas das empresas mais influentes do planeta. Diretor executivo da Tesla, responsável por transformar carros elétricos em objetos de desejo global. Fundador da SpaceX, que colocou foguetes reutilizáveis em órbita e redefiniu o futuro da exploração espacial. Criador da Neuralink, empresa que busca integrar cérebros humanos a máquinas. Dono do X, antigo Twitter, e ainda, líder em iniciativas como a XAI, voltada à inteligência artificial. Não à toa, Musk carrega o título de homem mais rico do mundo, com uma fortuna estimada em 424 bilhões e 700 milhões de dólares. Mas, se Elon é a engrenagem de aço por trás de impérios tecnológicos, Grimes é a camada artística que colore esse universo. Mãe de X, a artista experimental canadense é conhecida por sua estética futurista e por seu trabalho que mistura música eletrônica, arte visual e cultura digital. Seu estilo avant-garde coloca a criança em contato desde cedo com universos criativos que fogem do convencional. Enquanto Elon projeta foguetes, Grimes projeta sons e conceitos. Essa dualidade ajuda a explicar por que o filho deles cresce cercado tanto pela ciência quanto pela arte. E o contexto familiar de X é igualmente peculiar. Ele não é filho único. Musk tem ao todo 13 filhos e meio-irmãos espalhados por diferentes relacionamentos. Para aproximar essa numerosa família, o bilionário chegou a comprar propriedades inteiras, projetadas especificamente para abrigar todos os filhos. Um exemplo é o complexo de 35 milhões de dólares em Austin, no Texas, construído para reunir a prole em um mesmo espaço, com infraestrutura digna de resort, algo impensável para a maioria das famílias. E como se não bastasse, até o nome de X é um capítulo à parte. XAA12 não é um erro de digitação, mas a tradução de uma filosofia familiar. O X representa a incógnita, o desconhecido. O AA simboliza a ligação entre inteligência artificial e humanidade. E o AA12 homenageia o Archangel 12, um avião de reconhecimento usado nos anos 1960, que Grimes e Elon consideram uma obra-prima da engenharia. A escolha, polêmica e intrigante, reforça o caráter excêntrico na família, um símbolo de que a criança jamais teria uma vida comum. E aí surge o contraste. Enquanto a maioria das crianças sonha em ganhar uma bicicleta no Natal ou passar a tarde num videogame, X cresce em um ambiente onde brinquedos podem custar centenas de milhares de dólares, onde reuniões acontecem entre presidentes e bilionários, e onde passeios envolvem foguetes e carros futuristas. Sua realidade é moldada por cifras tão altas que parecem irreais, mas para ele, são apenas o pano de fundo de uma infância absolutamente fora do comum. E a pergunta que fica é: como essa base familiar, marcada por fortuna, genialidade e excentricidade, prepara X para o presente? Mansões e casas futuristas. Enquanto muitas famílias se contentam em ter um lar confortável, X cresce em propriedades que parecem saídas de filmes de ficção científica.
Uma das principais é a mansão de 35 milhões de dólares em Austin, no Texas, construída especialmente para os filhos de Musk. Não é apenas uma casa, mas um complexo familiar desenhado para reunir todos em um mesmo espaço, com infraestrutura de resort e tecnologia de automação em cada detalhe. Antes disso, X já frequentava outras residências da família, como a mansão avaliada em 17 milhões de dólares, com spa, cinema privativo, quadras esportivas e salas de entretenimento que fazem qualquer hotel de luxo parecer simples. Para se ter uma ideia, enquanto o tamanho médio de uma casa americana é de 2.000 pés quadrados, a propriedade onde X cresceu chega a ser 10 vezes maior. Esses ambientes não são apenas espaços de convivência, mas verdadeiros laboratórios de inovação. Casas inteligentes controladas por inteligência artificial, sistemas de segurança de última geração e ambientes futuristas onde conforto e tecnologia se fundem. Para X, o normal é viver em cenários que a maioria das pessoas só veria em museus ou filmes de ficção científica. Transporte surreal. Se as casas impressionam, o transporte redefine o conceito de mobilidade. Elon Musk possui uma frota de jatos particulares. Entre eles, o Gulfstream G6550ER, de 66 milhões e 500 mil dólares, e o Gulfstream G700, de 75 milhões de dólares. Para dimensionar, apenas um desses aviões equivale ao valor de 165 casas médias nos Estados Unidos. E não é luxo parado na garagem aérea. Em 2023, Musk passou 48 dias voando. Isso significa que X acumulou mais milhas do que muitos adultos conseguem em toda a vida. Enquanto milhões enfrentam filas de segurança, assentos apertados e refeições caras em aeroportos, X brinca a 40 mil pés de altura, em cabines maiores do que apartamentos inteiros. É um choque de realidade. Para X, o avião privado não é um luxo raro, mas um meio de transporte comum. Algo tão cotidiano quanto para outros é pegar um ônibus escolar. Coleções e brinquedos excêntricos. Se o transporte já impressiona, os brinquedos de Elon Musk elevam a infância de X a um patamar surreal. Entre os itens mais notórios está o carro submarino Lotus Esprit, utilizado no filme 007 The Spy Who Loved Me. Musk desembolsou 920 mil dólares para tê-lo em sua garagem e já afirmou que gostaria de torná-lo funcional. Há também joias e acessórios espalhados pela casa, relógios avaliados em 200 mil dólares, anéis de 37 mil dólares e presentes customizados, como Air Jordans Tesla, exclusivos, feitos sob medida para a família. Para uma criança comum, ganhar um brinquedo no aniversário já é algo especial. Para X, objetos que valem o equivalente a uma casa inteira surgem como presentes casuais, mudando completamente a percepção do que significa valor. Acesso a espaços de poder. Talvez mais impressionante que os objetos seja o acesso. Em fevereiro de 2025, X esteve no Salão Oval da Casa Branca, onde foi fotografado brincando em torno da histórica mesa Resolute, e até interrompendo uma coletiva de imprensa. O fato é inédito. Nunca antes um filho de cidadão privado teve tanta liberdade em um dos espaços mais simbólicos da política mundial. Enquanto crianças aprendem sobre democracia em livros escolares, X cresce circulando pelos corredores onde decisões históricas são tomadas. Ele também já esteve no Capitólio, além de eventos oficiais onde sua presença é tratada com naturalidade, como se fosse parte do cenário. Esse tipo de convivência transforma sua visão de mundo. Para muitos, encontrar um político é uma ocasião extraordinária. Para X, é apenas mais um dia comum. Cenário artístico e cultural. Mas não é apenas a política que molda a infância de X. Por influência de Grimes, ele tem contato direto com movimentos artísticos radicais, estéticas futuristas e comunidades criativas que vivem à margem da cultura tradicional. Em 2023, durante a MMA Global Possible Conference em Miami, X foi visto brincando no palco enquanto líderes empresariais e investidores discutiam inovação. A cena ilustra bem sua rotina.
A criança cresce em meio a nomes que ditam o futuro da tecnologia e da arte, sem distinção entre lazer e alta performance. Essa fusão entre o universo criativo da mãe e o império tecnológico do pai faz com que X viva imerso em duas esferas normalmente distantes, a vanguarda artística e a fronteira científica. Obsessão por foguetes e tecnologia. Talvez nada represente melhor a infância de X do que sua relação com foguetes. Segundo Grimes, o menino consegue identificar partes específicas de um lançamento, como grid fins e entry burns, termos que a maioria das pessoas só conheceria em cursos de engenharia. Ele já reagiu com intensidade ao assistir à explosão de um protótipo da Starship durante um teste da SpaceX, mostrando envolvimento emocional profundo com projetos que moldam o futuro da exploração espacial. Enquanto crianças da sua idade brincam com foguetes de plástico, X convive com protótipos de bilhões de dólares em laboratórios da SpaceX, Tesla, Neuralink e XAI. Essa exposição precoce não apenas alimenta uma paixão por tecnologia, mas redefine o que significa aprender. Para X, engenharia aeroespacial não é um conteúdo distante de livros, mas parte de sua rotina. Impacto psicológico e social. No entanto, viver em um ambiente onde nada parece impossível levanta questões sérias. X cresce sem referências de dificuldades financeiras ou de limitações cotidianas. Isso pode gerar tanto uma visão transformadora, capaz de impulsionar mudanças globais, quanto um isolamento profundo em relação à realidade da maioria das pessoas. Grimes já declarou viver um dilema: proteger o filho da superexposição midiática ou permitir que ele aproveite oportunidades únicas de networking. Essa tensão entre resguardar a infância e oferecer acesso ilimitado pode definir quem X se tornará. No fim das contas, sua trajetória está em aberto. Será que essa infância marcada por poder, luxo e genialidade irá prepará-lo para liderar transformações globais ou acabará criando uma barreira intransponível entre ele e o mundo comum? A vida de XAEA12 Musk não pode ser resumida apenas em números ou em bens materiais. Aos 5 anos, ele já experimenta experiências que líderes globais e bilionários veteranos nunca viveram. Cresce entre mansões avaliadas em dezenas de milhões, voa em jatos privados que valem mais do que bairros inteiros e brinca em corredores de poder onde decisões históricas são tomadas. Mas há algo além da riqueza. X está imerso em um ambiente que mistura ciência de ponta e arte radical. De um lado, a genialidade técnica de Elon Musk, levando-o a laboratórios onde foguetes e inteligência artificial se tornam realidade. Do outro, a estética futurista de Grimes, que insere em sua infância um contato direto com a criatividade experimental. Esse cruzamento de universos molda uma visão única de mundo, onde tecnologia e arte caminham juntas. E isso nos leva a uma pergunta inevitável: até que ponto essa infância extraordinária será uma vantagem, preparando X para enfrentar desafios globais com uma mentalidade sem limites, ou um obstáculo, criando uma bolha tão distante da realidade comum que o tornará incapaz de compreender os dilemas da maioria das pessoas? O fato é que estamos assistindo, em tempo real, ao crescimento do que pode se tornar a figura mais influente de sua geração. Um menino que já carrega o peso de uma fortuna quase inimaginável, e ao mesmo tempo, a possibilidade de transformar o mundo de formas que ainda não conseguimos prever. E você, acredita que X vai seguir os passos do pai e tentar resolver os grandes problemas da humanidade? Ou ficará aprisionado dentro da própria riqueza? Deixe aqui nos comentários e inscreva-se no canal para não perder nenhum vídeo.